viemos hoje trazer aqui o abraço, o beijo do nosso apóstolo Christian, que está aí na Argentina, fazendo uma missão tremenda, ganhando muitas almas, trazendo muito tempo de cura sobre aquela nação. E nós estamos debaixo desse manto apostólico, amém? Dessa unção. Eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que todos conhecem muito, Lucas 15, a partir do versículo 11, que fala do filho pródigo. Aleluia, Deus. Pai santo e poderoso, Senhor. Lucas 15, versículo 11 diz assim: aleluia. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence, ou que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Erga sua mão direita comigo, em nome de Jesus, e diga assim: Senhor Jesus, que nesta tarde possamos receber o manto da paternidade, pois nós queremos e desejamos no nosso coração ser pais abençoados sobre aqueles que o Senhor tem nos dado para cuidar. Se você crê e recebe isso, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, eu vejo nessa parábola aqui algo muito tremendo de Deus para as nossas vidas, porque a maioria de nós, muitos pastores, nós temos sentado e conversado, e os pastores não têm pais, ou teve pai e o pai os abandonou, ou é filho de pais separados. E eu vejo que uma das grandes dificuldades hoje para nós liderarmos é quando nós não temos uma família base por trás. Nós temos aprendido que depois de Deus, a base de tudo nas nossas vidas é a família. A estrutura familiar, ela nos dá base para as nossas vidas, para as nossas formações, para aquilo que nós temos que fazer, desenvolver no nosso cotidiano. E eu sou um jovem que nasci numa família espírita. Minha mãe era mãe de santo. E o maior desejo da minha juventude, pastores, líderes que estão aqui, era ser um dos maiores pais de santo de São Paulo. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu falava: eu quero ser o maior pai de santo dessa cidade. Eu quero ser um cara conhecido na Umbanda, no Candomblé. E passado alguns anos da minha vida, queridos, eu comecei um relacionamento, meu primeiro casamento ali, e eu tive um casamento totalmente destruído. E aquilo me levou até Deus, porque a Bíblia fala que tudo contribui para aquele que ama a Deus. E quando Deus tem um propósito na nossa vida, tudo que nós passamos vai nos levar na direção dele. Se você de repente está passando por dificuldade, por lutas, eu não sei qual é o grau de dificuldade do teu ministério, mas eu quero dizer para você: o tempo de Deus, o novo de Deus está chegando sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Dê um aplauso bem forte a Ele nesta tarde. Aleluia! Eu cheguei na igreja, meus irmãos, um casamento arrebentado, destruído, um homem sem perspectiva de vida. Aos 18 anos, meu pai separou da minha mãe, um casamento de 25 anos destruído, de brigas, de contendas, porque é isso que o diabo faz, vem para matar, roubar e destruir. Minha mãe fazendo trabalhos de umbanda ali para abençoar a vida das pessoas, pensando que estava abençoando, e a casa dela destruída. E um dia, quando eu me acheguei a Jesus, eu comecei a entender que o homem, que a família sem Jesus não é nada, que Jesus precisa ser a nossa base fundamental. E eu perdi meu pai ali com 18 anos, foi embora, fazem 21 anos que meu pai sumiu, até hoje não dá notícia. E nesta tarde eu quero contar isso para vocês, porque nós que vamos cuidar de pessoas, às vezes precisamos de um ombro amigo para chorar. Glória a Deus. Nós como os pastores temos dificuldades, como pais temos dificuldades, às vezes precisamos de um pastor amigo para abrir o coração. Naquela semana que você discutiu com a esposa e nada está bem em casa, e você tem que chegar na igreja e ministrar a sua igreja, e derramar unção sobre a tua igreja,
porque você é um instrumento de Deus, aleluia. Mas o mais interessante que tudo isso, meu irmão, Deus nos fortalece. Porque a palavra dele diz que ainda que o pai ou a mãe esqueça do seu filho, ele não esquecerá. E quando eu comecei a chegar a Jesus, Jesus começou a transformar a minha vida. Jesus começou a mudar a minha vida. Porque eu reconheci Jesus sobre mim. E eu comecei um tempo de caminhada ali na igreja. E eu dizia sempre para o meu pastor assim, eu falava: pastor, eu sou uma pessoa que eu preciso de muita ajuda na área paternal. Porque eu sinto falta do meu pai. Mesmo tendo um pai num modelo ruim. E um grande apóstolo disse uma vez que é melhor você ter um pai ruim do que não ter nenhum. Porque pelo menos você sabe o modelo que você não vai ser. Pelo menos você sabe que você não pode ter aquilo como modelo. Amém? E muitos de nós não tivemos um pai presente. E hoje nós precisamos aprender acerca dessa paternidade, porque nós vamos cuidar de pessoas. Nós vamos cuidar de famílias. Isso envolve amor, irmãos. Isso envolve dedicação. Isso envolve nós abraçarmos, beijarmos. Muitas vezes puxar a orelha dos nossos discípulos, daqueles que são os nossos filhos espirituais. E muitas vezes na nossa casa existem coisas que precisam ser mudadas e transformadas. Mas eu tenho aprendido uma coisa com Deus muito tremenda, que nós até não podemos ter as melhores famílias da terra, mas estamos buscando a perfeição em Cristo Jesus. Porque Jesus disse que nós teremos aflições, teremos problemas. E muitas vezes eu vejo alguns líderes falando: pastor, tem um problema na minha casa, no meu casamento. Ei, isso não isenta de nós servirmos a Deus. É verdade. Pelo contrário, aí que nós temos que buscar mais, apóstolo Sebastião, porque nós somos famílias modelos. E eu sei que você é uma família modelo nessa terra. Dê uma aplauso a Jesus bem forte. Você foi escolhido para ser modelo nessa nação. Amém? Existe uma unção sobre as nossas vidas. E nós somos chamados para marcar a nossa geração. E como dar algo para alguém que nós não recebemos, pastores e líderes? Como cuidar de pessoas se de repente na nossa adolescência nós não tivemos esse amor dos nossos pais, esse carinho, e o pai pega você no colo e abraçar, buscando em Deus, acolhendo um pai espiritual, porque ninguém pode caminhar sozinho. Um dia Jesus escolheu 70 homens para levar o evangelho, mas ele nunca mandou ninguém sozinho. Ele pegava os 12 e vai de 2 em 2, prega o evangelho. Ninguém foi chamado para caminhar sozinho. E nós precisamos caminhar numa comunhão. Nós precisamos ter pastores amigos. E eu tenho dito para alguns líderes: existem alguns pregadores na nação, e muito bons, muitos usados por Deus. Mas tem uma diferença em você ter amigo e pregadores que pregam muito. O pregador que prega muito, ele vai pregar na sua igreja no dia que você pagar. Seu amigo vai estender a mão no dia que você precisar. Dê um aplauso a Jesus bem forte. Amém. Porque o amigo, no dia que você diz: olha, eu estou bem, estou mal, preciso entrar uma palavra aqui na minha igreja, eu preciso sentar com você para tomar um café, ele vai estar disponível para estender a mão. E uma das coisas, meus amados, que eu tenho questionado o apóstolo Cristo é acerca disso, apóstolos e pastores, sobre cobertura. Nós vemos hoje no Brasil falando muito acerca de cobertura, mas a cobertura que eu acredito é aquela que quando você liga ele te atende. A cobertura que eu acredito é aquele que pega você e fala: pastor, como que está a sua família? Como estão seus filhos? Glória a Deus. Como está a sua casa? Glória a Deus. Porque, irmão, igreja cheia não é sinal de que a nossa casa está bem. Igreja cheia não é sinal que nosso ministério está bem. Tem igreja que está inchada, mas não tem a presença de Deus, só tem presença humana. E nós precisamos dar a glória de Deus, da unção do Espírito Santo sobre nós. Essa é a cobertura que eu acredito. E hoje, nós como igreja estamos frustrados com tantas decepções. Sim ou não? Sim. Frustrados, porque uma pessoa que só vem trazer uma palavra e vai embora. E até derrama uma unção sobre a nossa vida naquele momento, mas nós precisamos de um acompanhamento. Nós precisamos de um discipulado, de sentar, de alguém que nos oriente, pastores. De alguém que no momento que você precisa tomar uma decisão e tem alguém mais experiente do seu lado. E fala: filho, vem aqui, filho. Senta aqui, qual é o problema? Eu vou morar junto. Eu vou ajudar você a decidir. Aleluia. Nós precisamos de pais assim, que nos acompanhem. Por que nós somos aqueles
que trazemos proteção sobre o nosso lar, porque o Pai significa isso, trazer proteção, trazer direção, aleluia. Pais espirituais não é só para vir aqui receber um dízimo, uma oferta, não, é para ter acesso no nosso coração. É verdade. O livro de Malaquias fala que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que toda maldição seja removida da terra. Oh, glória. Sabe o que é isso? Comunhão. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Intimidade. Glória a Deus. Nós precisamos de líderes que tenham intimidade, de pastores e apóstolos que cumpram a igreja não só com unção, mas com amor. Aleluia. Porque foi isso que Jesus veio trazer, meus irmãos. Jesus veio trazer um manto de amor diferenciado. Jesus veio trazer algo tremendo. E nós podemos hoje nessa história, nessa parábola do filho pródigo, aprender algumas coisas tremendas aqui. Porque o filho pediu a sua herança. Existem filhos que estão pedindo herança de pais vivos, mas não sabem o que fazer com a herança, porque deixaram de ser mentoreados, acompanhados, deixaram de receber orientações. E a Bíblia ela diz que na multidão dos conselhos se encontra sabedoria. É verdade. Quando nós pedimos conselhos, nós tomamos decisões certas e erramos menos. É verdade. Porque existem decisões que nós precisamos tomar na nossa vida. Quando nós casamos, nós tomamos uma decisão de casamento. E quais são as pessoas que nos orientam? Nosso pai e a nossa mãe, porque já tem uma experiência de vida juntos. Não é assim? Quando estamos na igreja, precisamos pedir uma orientação dos nossos mentores, dos nossos pastores, para que orem, para que nos direcionem em uma palavra, para que a gente possa ter êxito, para que a gente possa conquistar. E hoje eu vejo que as maiores dificuldades da igreja, irmãos, não é ter uma igreja grande, dos pastores, desculpa, não é ter uma igreja grande, mas é ter líderes fiéis. É formar discípulos fiéis, obreiros fiéis, não só com a nossa vida, mas com a casa de Deus. Eu sempre nas minhas orações eu digo o seguinte: Deus, me dê pessoas que amem a sua casa como eu amo. Amém. Porque isso é muito tremendo, irmãos. O nível de amor a Deus e a casa de Deus nos faz abrir mão de qualquer coisa para estar na presença dele. Meu Deus. Qualquer coisa. Hoje eu sei que muitas pessoas aqui tinham compromissos e abriram